Doutor Takashi, boa noite, tudo bem? Tudo. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Estamos em cima do horário, 20 horas. Bom, professor, hoje você está onde? São Paulo. São Paulo. Vai estar o próximo final de semana em São Paulo ou não? Não, próxima semana não. Tá, eu vou estar aí e ia marcar para nós tomar um café, mas tudo bem, fica para outra oportunidade. Não. Tá, então, hoje, professor, nós temos a 31ª live de 2023 e o Sim, tema é campos experimentais. Então, vamos lá, a palavra está com o senhor. vamos ver. Bom, esse assunto chamado campos experimentais, há um pequeno equívoco que muita gente, quando fala em campos, já pensa na fazenda, no mato, já pensa na terra, e essa é a visão que normalmente as pessoas têm quando nós falamos em campos experimentais. Na verdade, campo é qualquer lugar, qualquer espaço é um campo de experimento. Então, pode ser um escritório, pode ser qualquer lugar no processo. Não é necessariamente que seja espaço aberto em terra, vamos chamar, tá? Então, o campo experimental pode ser uma indústria, pode ser uma fábrica, pode ser um escritório. Então, não tem essa definição de que tem que ser terra, em primeiro lugar, tá? É o local de experimento. Só que, quando nós estamos falando de local de experimento, a palavra é bem clara, é para fazer uma experiência. Então, se é para fazer uma experiência, um dos pontos mais complicados do processo é você entender o cenário onde está situado esse campo, para ver quais são as características daquele campo, para poder ver que tipo de experiência que você vai fazer e você vai buscar resultado e comparativo no processo. Então, o campo de experiência no processo não é só o espaço físico, mas sim toda uma retaguarda que tem que ter por trás, que pouca gente tem esse tipo de conhecimento, acha que, vamos supor, você vê uma plantação de soja, um campo de experimento, está lá plantando a soja, ok, e fica lá observando só a colheita da soja e acabou. Não, não tem nada disso, né? Antes tem todo um processo bem complicado em termos de análise do solo, né? Então, se eu vou fazer mais um campo de cimento na área administrativa, por exemplo, eu preciso ver que economia que está o seu município, sua localidade, aquele segmento, eu preciso ter conhecimento mínimo em relação às estratégias de negócios e preciso ter dados estatísticos que possa comparar depois do processo. Então, a parte mais difícil no processo é exatamente essa área anterior. E isso é característico de uma ação onde você está colocando recurso, tempo, dinheiro e precisa ver qual é o resultado que isso vai dar, positivo, negativo, o que seria esse processo. Então, com isso, essa atividade é tipicamente caracterizada como uma atividade do terceiro setor. Uma que tem risco, em primeiro lugar, e é outro que, por ser experiências, você pode aplicar uma série de situações e pode não dar certo, né? Ou pode dar certo com grandes resultados. Então, com isso, toda essa parte experimental, no caso, eu tenho que estar sendo feito por uma análise muito mais acadêmica. Só que não é o acadêmico tradicional de sala de aula, é um acadêmico de campo. Por isso que chama-se as universidades falam em pesquisa e extensão comunitária. Você pesquisou isso dentro do gabinete, dentro das salas de aula, e como é que isso é aplicado na realidade? Como é que isso funciona? Então, essa parte do funcionamento, da aplicação do processo, é um campo de experiência. É o caso, por exemplo, típico do trabalho nosso do terceiro setor. Quando nós estamos colocando essa ferramenta do setor no mercado e estamos disponibilizando novas técnicas de administração, de gestão, uma nova forma tributária para trabalhar com uma coisa, ele é um campo de experimento. E aí, se você não tiver dados para você poder trabalhar com isso,
ou convencer o seu cliente e o seu pessoal técnico no processo, você não consegue estar fazendo isso com um campo de experimento. Então, a grande dificuldade de fazer a experiência no processo é que para você fazer a experiência, você tem que ter o domínio da situação antes para poder fazer esse tipo de ação. Então, o campo de experimento não é porque simplesmente você jogou semente, que você fez algum tratamento e espera a coisa acontecer. Não, não é bem isso. Eu tenho que fazer medições periódicas, eu tenho que acompanhar passo a passo. Será que minha metodologia foi feita de forma certa ou errada? Como é que seria isso? Nesse aspecto, quando nós estamos falando um campo experimental do terceiro setor, nós não temos nenhuma avaliação sobre isso. Apesar de toda a maneira como se fala a questão do cadastro dos conselhos municipais de ação social em relação ao plano de trabalho, a avaliação do resultado que nós estamos falando sobre isso, é exatamente isso. Você planejou ano passado para fazer uma ação. Qual foi o resultado que você teve? Ou você não planejou, tocou nas coxas, vamos chamar, vai. Então, o nosso trabalho, especificamente no seu setor, tem muito a ver com o campo de experimento. O nosso experimento é dados estatísticos que nós vamos produzir. Então, as ações das organizações de assistência social não é simplesmente no sentido de executar uma tarefa qualquer. Essa tarefa qualquer tem que estar cercada de todos os dados, é um campo de experimento que você vai fazer. Como é que eu vou fazer para diminuir a moradores de rua? Como é que eu vou diminuir a questão de violência na juventude? Como é que nós vamos fazer com que haja a melhor quantificação em relação a salas de aula em escolas no processo? Como é que nós podemos melhorar esse procedimento de hora-aula? Então, são situações que, na verdade, as atividades nossas do terceiro setor basicamente um campo de experimento e uma senhora de um campo de experimento. Não é aquilo que planta na soja, não é nada, mas é dados estatísticos enormes que você muda. Então, o que é que se faz para mudar esse aspecto? Como é que você está fazendo o trabalho? Recentemente, a gente brincando numa roda de amigos, e a gente lembrando que em 2000, mais ou menos, a gente estava com o PIB brasileiro do terceiro setor, estava em algo em torno de 1,5%. Então, quando nós chegamos em 2020, chegou em 4% no processo. Então, essa diferença, quem que participou desse processo? Como é que nós conseguimos chegar a esses números no processo? Ainda irrisório? Sim, é irrisório. Comparado com 1,5% a 4%, você vê que teve 2,5% de crescimento no processo, mais que dobro. Mas ainda tem muito mais a crescer se você imaginar que tem um potencial para 30%, 40% do PIB. Então, isso é um trabalho de campo no processo. Então, com isso, o que nós estamos fazendo, nossas práticas de associativismo, de implemento numa ferramenta chamada terceiro setor, é um campo, sim, de experimento, é um campo de experiência que está sendo moldado conforme o desenvolvimento nosso. Então, como é que nós podemos pegar uma empresa, por exemplo, que está falindo, literalmente falindo, e estamos transformando ele numa empresa saudável? Ou empresas que estão no segmento errado, por exemplo, quem está com cooperativas agrícolas, por exemplo, que era o boom da questão no passado, na década de 80 para cá. No entanto, com o advento da mudança da Constituição Federal, no qual incluiu em 2010 alimento como direito social, ela passou a uma mudança completa de uma empresa que esteja tributada para uma associação sem tributação no alimento. Então, se nós trabalharmos sobre isso e cada vez que conseguimos alterar as cooperativas agrícolas para associações de produtores no processo, automaticamente nós estamos fazendo um campo de experimento e mudando toda a economia daquela região. Assim como o caso clássico de catadores de resíduo, mesma coisa, estão como cooperativas pagando tributo sobre o resíduo no processo, e se ao transformar essa cooperativa numa associação no processo, muda toda a logística reversa do processo e você consegue estar
trabalhando no mecanismo no qual atende toda a demanda, né, da necessidade das leis de saneamento, logística reversa, a questão de toda créditos ambientais, crédito de carbono, um monte de coisa, que poderia estar juntando nesse mecanismo. Isso é um campo de experiência também no processo. Então, nosso trabalho em relação ao terceiro setor, quando nós estamos falando em campos experimentais, não é aquilo que nós estamos imaginando apenas campo terra agrícola no processo. Não. Tem todo o lado técnico, administrativo e de gestão que há necessidade de fazer esse tipo de conhecimento e informação no processo. Na medida que nós estamos atendendo uma comunidade, se nós ficarmos patinando sempre nos mesmos números e aqueles índices vão aumentando, em vez de piorar, melhorar o processo, acaba piorando, é que não há um trabalho consistente, e não só consistente, por não ter informações, dados estatísticos. Muitas vezes a pessoa está trabalhando na mesma área, no mesmo segmento, e o número de dependentes, o número de marginalizados, no número de pessoas na rua vai aumentando no processo. Então, nesse ponto que entra a tal experiência das associações de como fazer esse tipo de meio de campo para que não fique só na pendência governamental. Não podemos esquecer que as políticas públicas, infelizmente, não têm uma continuidade. A cada 4 anos muda. E quando muda o Estado e a União no processo, e o município, pior ainda. Então, na verdade, a cada 2 anos só, nossas políticas mudam o processo. Então, se você mudou o governo federal e o governo estadual, o município, que muda 2 anos depois, ela fica à mercê do processo. Então, toda a situação política no processo está demonstrado claramente que não dá continuidade, não tem como fazer com que dependa desse processo. Aí sim é a força da sociedade civil organizada que ela pode estabelecer na base, nos municípios, nas localidades, a base de trabalho para que haja uma continuidade, uma consistência de trabalho na busca da melhoria da qualidade de vida naquele município, naquela situação, independente da ação governamental. Então, essa ação dá oportunidade para que as organizações do terceiro setor façam uma senhora de um campo de experiência nesse processo de alterar toda a conotação econômica e a parte social da sua comunidade no processo. É lógico que o movimento macro, né, econômico, ou a questão clássica agora, por exemplo, está discutindo a reforma tributária, todo esse processo atrapalha, sim, mas não podemos ficar na pendência disso. A pessoa vai ficar anestesiada nesse processo, preocupada com a situação que vai entrar em vigor só lá para 2027, 2030 no processo, e o de hoje, de 23, não está fazendo o necessário no processo. E estamos esquecendo coisa que já foi feita há 20 anos atrás, que não estamos cumprindo no processo. Então, no ponto de vista de que quando nós estamos falando de campo de experiência no processo, o cenário de atuação do terceiro setor é basicamente nesse mundo de experiência que ela vive no processo. Infelizmente acontece isso porque, como não há abordagem técnica da matéria chamada terceiro setor, na grade curricular dos cursos de Direito, Contabilidade, Administração, Economia, Assistência Social, não há uma abordagem técnica desse assunto no processo, não faz interface com a Constituição Federal, não faz interface com as normas internacionais, não faz interface com as leis brasileiras no processo, parece que vive num arcabouço de assistencialismo puro no processo. E essa sessão, essa maneira de como ver esse processo tem que ser alterada. Enquanto nós não conseguimos alterar essa situação, essa visão no processo, nós vamos ficar cada vez mais pendente do setor governamental e não no sentido de que possamos definir políticas públicas no processo. Então, o grande campo de experiência para o terceiro setor são as próprias comunidades, são os próximos profissionais que cercam o processo. Daí aquilo que nós preconizamos, né? Que haja uma
uma forma de trabalhar de tal maneira que seus conhecimentos, né, as suas informações sejam compartilhados com o maior número de pessoas possível. De tal maneira que com esse compartilhamento comece a despertar nas pessoas esses tipos de ação. Então, quando nós estamos fazendo essas lives segundas-feiras no processo, é exatamente isso. É um cenário onde estamos trabalhando no sentido de que a gente possa fazer toda uma experiência sobre como que se aplica o terceiro setor, fazer com que haja uma mensuração e a demonstração disso. Eu sempre conto uma história que aconteceu conosco numa das estruturação do hospital, por sinal, aí no Paraná, um hospital que nós estamos atendendo tinha um histórico de atender mais ou menos 10 mil pessoas por mês no processo e tinha um histórico de coisa de 15 a 20 óbitos por mês. E aí, quando nós começamos a trabalhar na reestruturação do hospital no processo, com a mesma equipe, mesma instalação, do nada o processo acabou mudando, o número de óbitos caiu para 2, para 3 óbitos no processo por mês. E aí o agente funerário local estava achando que eu estava desviando os cadáveres para outras funerárias. E a pessoa veio em cima de mim, querendo literalmente me pegar de pau. Né? Aí, quando ele falou isso, eu falei, olha, uma boa notícia que você me deu. Eu não tinha pensado, não tinha ainda estudado a nossa ação em relação a índices de óbito. Você me deu uma ótima ideia. Eu falei, olha, eu agradeci o cara não entendeu nada. Né? Eu falei, infelizmente, nós não estamos desviando para nenhuma funerária, não. Você tem a exclusividade aqui, né? Porque nós conseguimos diminuir esse fato. Isso, por exemplo, são dados que começaram a interferir nisso. E, veja bem, hoje, dentro da obrigação do SUS, existe uma comissão chamada Comissão de Óbito. Antigamente não tinha essa comissão. Então, não é só no nosso trabalho, mas isso começou a aparecer como dado estatístico importante para dimensionar a questão da necessidade hospitalar. E a questão era simples, no caso, nesse caso, desse hospital. E que um médico não conversava com o enfermeiro, não conversava com o administrador, e não havia uma linguagem entre eles. E no momento que nós fizemos o sistema associativo e foram obrigados a conversar com o outro, então essa tal humanização do hospital da saúde que tanto se preconiza, aconteceu de fato e demonstrado tecnicamente a redução dos óbitos no processo. Isso tem acontecido em muitos hospitais no Brasil inteiro, esse mecanismo. Então, isso, por exemplo, é um campo de experiência. Quando nós estamos fazendo uma implantação do terceiro setor, numa indústria, num serviço, numa área qualquer no processo, estamos sim fazendo experiência no processo. Nem sempre aquilo que a gente preconiza ou a gente gostaria que acontecesse, nem sempre acontece. Por uma razão bem simples, né? Que depende do controle humano. Então, depende de quem está na gestão, que queira respeitar ou obedecer às instruções que você queira passar. Muitas vezes a pessoa não tem essa noção, não tem essa visão no processo. Muitas vezes tem que puxar a orelha por causa disso. Mas esse é o ponto ideal do processo, que é o que caracteriza a experimentação desse mecanismo. Então, isso serve em comércio, serve em outros serviços também. Nós estamos hoje de manhã nós estávamos conversando com um grupo de pessoas, exatamente isso, né? O que mudou nos últimos anos? Qual a nossa percepção das coisas do negócio em si nos últimos anos? O Brasil ficou estagnado, ficou parado, mas lá fora o pessoal está andando uma velocidade enorme no processo. Então, uma das coisas que o Brasil acordou, né, graças a Deus, foi com a pandemia que acordou na área de informática. Fazer reunião online antigamente era uma coisa absurda no processo. Era uma coisa difícil. Hoje, qualquer um no meio da rua faz através do celular e acabou o processo. Então, são coisas que mudaram e ainda nós não mudamos ainda a nossa cabeça e nossa atitude no procedimento. Então, quando nós estamos falando de campos experimentais no processo, o melhor cenário para fazer essa aplicabilidade nesse mecanismo é justamente a atividade do terceiro setor. É o maior campo de experiência em todo quanto que é segmento.
Então, vocês não têm noção da experiência, das atividades que podem ser feitas através dela, os desdobramentos que dá nisso. Esse dia eu estava conversando com o pessoal, um caso clássico que nós estamos atuando, o caso de transporte, vai. Em 2015, houve uma emenda constitucional considerando o transporte de interesse público. Por que fizeram isso? Assim como o alimento em 2010 foi feita uma emenda constitucional. Isso aí não adianta o cara os políticos terem feito isso com boas intenções no processo, mas as pessoas não leem isso, não têm aplicabilidade nesse mecanismo. Continuaram com as mesmas empresas, do mesmo jeito que o caso das cooperativas agrícolas, cada um tendo mais dificuldade que o outro. Esses dias, conversando com o pessoal do Sul, eu alertei, pessoal, quantas cooperativas fecharam aí? O que vocês estão fazendo para não fechar? Perguntei para o pessoal da área do governo. Você sabe por que está fechando? Não tem nem ideia disso. Então, o que está acontecendo com esse procedimento? Né? Então, se você não fizer que aquela aplicabilidade daquela emenda constitucional em 2010 colocou o alimento como interesse social, assim como o transporte, em 2015 foi colocado como transporte de interesse social, não adianta você querer investir recursos nas empresas convencionais da maneira convencional. Porque se ela é administrada por uma associação em forma de terceiro setor, logo de cara, além da questão da redução do custo por efeito de cascata de imunidade tributária no processo, abre um leque enorme de interface com a questão da compra de combustível, da compra do pneu, da compra da modernização dos veículos, uma série de ações começa a mudar todo um cenário no processo. Quer um campo experimental melhor que isso? Quer uma coisa mais significativa nesse processo? E ele é mensurado logo de cara. Então, se nós estamos falando hoje de uma carga tributária de transporte coletivo, uma passagem de ônibus, algo em torno de 47, 50, 60% de tributo, efeito cascata, se eu tiro isso, logo de cara o transporte cairia pela metade. Agora, se eu trabalhar de uma maneira mais integrada, com combustíveis, com a questão do pneu, um veículo, um monte de coisa, e com a motorista, a mão de obra, um monte de coisa, reduziria muito mais esse processo. O problema não é só a redução da tarifa de ônibus. Não, não é só isso. Pouca gente conhece que, na verdade, uma tarifa de ônibus normalmente é subsidiado com dinheiro público. Esse é o município paga uma parte do processo para não subir mais o preço. Então, com isso, o dinheiro que deveria estar indo para saúde, educação, moradia, assistência social, um monte de coisa, está sendo gasto para transporte público, causando uma negligência da administração pública nesse processo. Então, por que não se aplica a Constituição Federal nesse mecanismo? Isso foi uma das discussões que nós tivemos em Manaus com a própria Defensoria Pública. Por que você não age por causa disso? Qual o motivo? Tem medo? O que é? Ou o que nós estamos pregando, preconizando é errado? Certo? Daí a pessoa chegou à conclusão que sim, que nós temos razão. Então, vamos arregaçar a manga. Então, se a gente não fizer esse tipo de ação, se a sociedade não fizer essa parte no processo, não tem como você esperar que o poder público faça alguma coisa. Nunca vai acontecer. Então não adiantou nada fazer toda a mudança da questão constitucional e nada disso está sendo aplicado no processo. Então nós temos que trabalhar nesse mercado e quem está trabalhando no terceiro setor está no meio desse campo de experimento no processo e nós temos que ter a coragem de trabalhar nesse mecanismo para poder mostrar com isso que existe todo um caminho diferente e, em especial, que existe toda uma legislação que estamos obedecendo apenas isso. É uma leitura simples de um simples documento chamado Constituição Federal. Então, o que nós temos hoje de trabalhos que o pessoal que trabalha no terceiro setor, que tem ainda uma visão apenas de assistencialismo no processo, então ela não tem a visão do que é a sua função real dentro da sociedade. Por isso que o assunto chamado terceiro setor tem que ser estudado na academia, tem que ser abordado com mais técnica, tem que ter curso especializado nesse processo para que haja esse tipo de iniciativa.
O objetivo do que nós estamos fazendo já há 2 anos em relação às lives que nós estamos criando foi exatamente esse mecanismo. E aí nós estamos agora para produzir uma série de outros tipos de atividades, de cursos, para que possa, com isso, levar mais informações e levar o conhecimento de que existe um baita no mercado, um campo de trabalho que não está sendo explorado adequadamente. Nós estamos simplesmente correndo atrás das questões políticas do processo, sabemos falar muito bem do mal político no processo, todo mundo se sabe, o mundo inteiro sabe desse processo, e, no entanto, a forma de trabalhar, a forma com que reage o processo não bate as coisas. Então, há necessidade que haja uma jornada muito forte nesse sentido, para que haja um novo campo de trabalho, e esse campo de trabalho está aí, e o mundo inteiro está fazendo isso, e nós estamos ficando para trás, novamente. Então, não adianta vir só a reforma tributária, coisa parecida, que não vai resolver, vai tumultuar mais o processo. E o mais importante, que é o engajamento da sociedade civil, de cada um de nós, para que nós tenhamos uma postura compatível para que possa estar galgando para o primeiro mundo. Se nós não tivermos essa visão e esse compromisso, não tem como trabalhar com o terceiro setor. Simplesmente fica só como se fosse a coisa convencional, abre uma associação e fica na espera, boquiaberto, aguardando uma oportunidade de negócio, e não vai atrás das necessidades, da demanda, e porque nós não temos responsabilidade muitas vezes por isso. Então nós temos que ter responsabilidade da nossa parte e como trabalhar com esse processo de uma maneira mais consistente. Então, o terceiro setor é um verdadeiro campo experimental, que existe um leque de opção de trabalho enorme, não me importa qual área, você vai ter essa possibilidade desse tipo de ação. Aí depende da mobilização do trabalho. E esperamos que, através das lives que nós estamos fazendo, comece a despertar esse lado, para que as pessoas tenham uma noção do que é o movimento do terceiro setor e como é que ela influencia em toda a economia e em toda a ação, independente da questão governamental. Só através das leis já existentes no processo basta cumprir. E isso é uma coisa, diferença monstruosa que nós temos. Nós estamos agora trabalhando também com o Sindicato dos Trabalhadores, justamente mostrando isso, né? Que acabou aquela farra da questão do movimento sindicalista apenas no sentido de discutir o direito do trabalhador. A parte mais importante, que é a sobrevida da empresa, se não tiver com ela junto no processo, não adianta você fazer exigências trabalhistas e a empresa vai falir e vai causar uma série de desastre econômico e não vai ter mais nem emprego no processo. Então não é através disso. Nós temos que ensiná-los que existe toda a discussão sobre renúncia fiscal, que as empresas podiam estar fazendo muito mais benefício ao trabalhador, sem que com isso onere o produto deles. Então, nós estamos, hoje mesmo foi entregue no Tribunal Regional do Trabalho em Manaus, por exemplo, mostrando exatamente isso para o tribunal, que não adianta só exigir uma série de coisas, temos que oferecer que existe uma instrução, existe um mecanismo legal, que a empresa pode utilizar isso como renúncia fiscal, isso é deduzido do imposto de renda pagado ao pessoal e destinar para o trabalhador e para a comunidade local. Isso não está infringindo nada, é a leitura tete a tete da legislação de 95 sobre isso. Então, isso está acontecendo desde 95. Então, nós mostramos isso no Tribunal Regional do Trabalho, de tal maneira que nos dissídios coletivos daqui para frente possa criar um novo marco no processo e de que, se aplicar o terceiro setor dentro do processo, dentro desse mecanismo, a empresa não tem o que reclamar. As empresas estão reclamando e pagando imposto de renda a mais. Então, por uma cagada, literalmente, administrativa, contábil do processo, está provocando todo um efeito cascata ao contrário, e que poderia isso ser reduzido violentamente, sem que haja choradeira empresarial no processo.
Quando nós mostramos esses números para o desembargador Montevideo, a pessoa ficou assustada, né? O que é isso? Eu falei, e vocês estão dando dissídio coletivo, pessoal, e vocês não estão vendo o cumprimento da Constituição Federal. O pior é você estar homologando decisões trabalhistas aqui dentro, aqui no cenário, no qual não está respeitando o princípio da Constituição Federal desde 88. A pessoa no começo ficou meio pé da vida comigo, mas quando começou a entender o que nós estávamos explicando nesse processo, a pessoa entendeu que sim, realmente, né? Então vamos conversar, nós propomos fazer um TAC, termo de ajustamento de conduta, para que possa com isso mostrar que pode ser feito sim muito mais para o trabalhador, sem onerar a empresa no processo, e com isso há cooperativas, ao pessoal da área de sindicatos, não tem como fazer nada disso, e que isso é o papel do terceiro setor, das associações de interesse público. Então, quando nós mostramos que existe esse caminho no processo, o pessoal ficou encantado e falou assim, realmente é um assunto para ser discutido e ser transformado num trabalho exemplar para que isso sirva de referência no processo. Isso é um campo de experiência, né? É um base de trabalho que vai poder mudar esse processo, assim como a questão dos combustíveis em relação ao transporte, um monte de coisa. Então, existe N mecanismos de trabalho dentro disso. O que nós temos que ter o entendimento é aprender a ler as legislações, aprender a interpretar e como ajustar esse processo dentro dessa experiência, como é que isso pode ser aplicado no processo. Então, essa aplicação no processo dentro de uma organização não é só a questão de ajustar o estatuto da pessoa. O estatuto é a primeira fase do processo. Ajustou? O que vai fazer? Como é que vai fazer? Será que a ação que você está propondo é digna do terceiro setor? Ou você está só querendo cumprir o teu sonho, seu ideal no processo? Ou você está fazendo o que você está contribuindo socialmente na tua comunidade no processo? Qual a influência das suas ações ou decisões desse mecanismo? Então, o que nós estamos fazendo dentro da discussão, dentro do que é um planejamento dentro do trabalho, quando o Conselho Municipal define que você tem que apresentar o plano de trabalho do ano e fazer o relatório do ano passado no processo, é exatamente essa visão que tem que ser feita. Só que a maioria não faz o plano de ação. Aliás, todos que estão estudando no Conselho fazem. Mas quando fazem, quando você lê aquele negócio, é uma lamúria desgraçada. Não dá, são coisas totalmente empíricas no processo. E não tem um acompanhamento do processo de tempo em tempo. Por isso que nós recomendamos que em cada região de cidades polo no Brasil, faça os encontros do terceiro setor no sentido de discutir isso para poder melhorar a visão das pessoas, para entender que muitas das pessoas estão com essa visão obtusa dentro da associação, porque eles não entendem o espírito da coisa, não entendem o que é esse instrumento no processo. Ele não sabe que ele é agente modificador da sociedade. São pouquíssimas pessoas, mesmo as mais abnegadas, está muito mais ali por interesse próprio no pessoal do que está realmente dedicando e fazendo alguma contribuição para a sociedade. Muitas vezes, sem querer, com toda boa vontade, as pessoas estão lá sacrificando a família, um monte de coisa, estão presentes nas reuniões, nos eventos, nas atividades, mas a falta de instrução, a falta de orientação, a falta de assessoramento sobre isso, muitas vezes acaba se perdendo em reuniões inócuas e sem tipo de resultado no processo. Então, o campo de experiência do terceiro setor é extremamente vasto e amplo no processo, mas temos que ter seriedade em planejamento. E uma das coisas que nós mais brigamos é exatamente isso. Plano de trabalho, relatório de atividade. Vamos ver o que aconteceu mês passado? Vamos ver o que aconteceu ano passado? E vamos fazer, como é que nós vamos fazer daqui para frente? Para corrigindo o rumo e vendo o trabalho. Aí quando você faz esse questionamento, a pessoa entende qual a posição dela dentro da sociedade. E, nesse ponto, começa a entender o que é essa ferramenta chamada terceiro setor.
Então, o que nós temos que mostrar é esse lado dessa visão, tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Perguntas? Sim, professor, tem duas perguntas aqui, vamos lá. O Genaro pergunta, mesmo em ações de governo, os estudos deveriam ser realizados num campo experimental via terceiro setor? Não entendi a pergunta. Pode repetir, vai. Ele está perguntando que as ações do governo, os estudos deveriam ser realizados no campo experimental via terceiro setor. Sim, a questão governamental no processo, muitas vezes, dependendo do assunto, ela não cabe a ela definir. Muitas atividades das políticas públicas que nós chamamos, ela está restrito muitas vezes a ações do executivo só. Então, existe uma participação muito pequena nesse processo. Então, muitas vezes, o poder público não pode fazer certas atividades, mesmo que ela tenha conhecimento, por uma questão de imposição legal, que não pode fazer certas ações que o papel é da iniciativa privada. Então, esse é o ponto principal que tem que entender. É aquela velha aula que não tem mais na escola, que chamava OSPB, que os velhos já sabem o que é isso, mas os novos não sabem isso. É a Organização Social Política Brasileira, para que você entenda qual o papel de cada um dos segmentos do legislativo, do executivo, do judiciário, para poder entender esse mecanismo, porque não adianta simplesmente querer culpar ou forçar a participação deles no processo, não tem como. Então, infelizmente, a democracia é exatamente isso, tá? Até porque muitas ações que é do poder público são engessadas, né? E daí Sabe? também não pode participar dos setores. E não só engessado, além de ser cara, demorado, engessado. Né? Tudo que é ruim está lá. O Genaro também pergunta aqui, desculpa, um campo experimental pode ser fomentado tanto com os 2% da renúncia fiscal básica, como também pela 1,5% dos ICTs? Tá, o processo de qual vai ser a origem do recurso para isso é muito relativo. É muito mais, depende da nossa cabeça, da decisão de cada um dos dirigentes da organização e a sua real participação do que financeiramente no processo. Nós falamos que financeiramente o resultado vem. O problema é você saber fazer o planejamento, a estratégia do trabalho, para que possa estar mobilizando as pessoas, que você consiga fazer o nivelamento do conhecimento seu com a sua comunidade. É muito mais nesse ponto do que em dinheiro. O dinheiro, sim, vem, mas o mais importante é ter esse conhecimento. Que se nós formos atrás simplesmente do resultado financeiro do processo, nós entramos numa rotina completamente diferente e acaba perdendo o sentimento do que é o terceiro setor nesse processo. Tá? Tem uma pergunta aqui, professor, acho que é... professor, quais os cursos que existem atualmente na universidade terceiro setor e como como faz para fazer esses cursos? Acho que está lá Tá lá no site, no né? site lá do Instagram. Na verdade, nós temos 3 cursos. Um é a formação do auditor de responsabilidade socioambiental, a outra é um curso de balanço socioambiental e a outra é um curso sobre a questão de gestão do terceiro setor. Nós estamos já preparando uma série de outros cursos, vai entrar no ar. Esses cursos podem fazer diretamente via site, via Instagram no processo, ou aquelas pessoas que estão hoje coligadas nas suas associações, pode fazer o requerimento para nós, e nós temos feito a abertura para franquear o curso em vez de ser pago no processo. Nós temos feito essas 2 modalidades. Quem não estiver participando de nenhuma organização, pode pagar e assistir, e quem estiver participando de uma organização, organize um grupo local de vocês, e você nos envie o nome
o endereço eletrônico, o CPF da pessoa, e aí nós podemos liberar um link para que o código de acesso ao curso para vocês assistirem o processo. Então, tem essas duas formas. O que nós queremos é que o maior número de pessoas possível possa fazer esse tipo de capacitação do pessoal, tá? Eu só acho, a pessoa acha que não está disponível ainda aquele administração do terceiro setor, né? Só tem o... O pessoal já achou o arquivo lá, vai já, colocar no ar. tá bom. Já. Beleza. Onde é que está aqui? Espera só um pouquinho, professor. Agora, tem bastante coisa na live nosso que, se pegar, são mais de 500 temas, né? Então, dá para se divertir. Eu acho que um dos maiores coletâneos de informação do terceiro setor, nós estamos armazenando isso, tá? Tem lá mais de 500, 510, não sei o que, É, posts e vídeos. Eu dei uma já, pesquisada, professor. Eu acho que é o maior acervo, eu vou falar pessoa física, né? sim. Da América Latina. Eu dei uma verificada por aí, porque eu sou É, bastante curioso, né? E acho que deve ser um dos maiores acervos, ou não é o maior acervo um do dos terceiro maiores. setor disponível, tá? Aprende-se muito. Esse dia recebi uma consulta, inclusive, se podia também fazer versão em outras línguas. Eu falei, olha, se você tem, através de internet, tem o tradutor, né? Que você pode ver na sua linguagem. Eu falei, mas não temos nenhum plano de fazer a matéria em inglês ou francês ou coisa parecida. Eu falei, mas se vocês quiserem assistir, tem meio de traduzir isso aí, dá para fazer. Então, o pessoal ficou de estudar. Vamos ver. Vamos lá. O professor aqui cessou as perguntas. O Everton pergunta aqui no YouTube. É só entrar lá no intercept.org.br que já tem o Intercept, tem lá todas as informações. Tá. Tem uma pessoa que está perguntando, não perguntando, mas está falando, tal de Guilherme aqui, falando que a questão preocupante em relação às cooperativas do Rio Grande do Sul, né? Sim. E olha, não é só o Rio Grande do Sul, não, tá? Mas no Brasil inteiro, tá? Nós estamos agora fazendo uma mala direta agora. Eu estou levantando todos os endereços eletrônicos de todas as cooperativas agrícolas do Brasil inteiro e mandando mensagem para eles dessa informação de que existe solução, sim. A cooperativa pode ser mantida sem problema nenhum e você pode montar uma associação paralela a ela para não haver atrito nos cooperados no processo. O ideal era a própria cooperativa fazer a alteração da natureza jurídica dela, que já que tem um histórico interessante e que tem todos os seus registros, poder aproveitar. Caso não queira fazer isso, então basta montar uma associação para comercialização de produtos e a cooperativa pode permanecer como dona de todas as instalações, equipamento, nome, um monte de coisa, e pode atuar de uma forma independente. Nós já estamos fazendo isso já em várias cooperativas, já fizemos esse tipo de operação e tem dado bons resultados, que realmente o setor, principalmente no caso de saúde, no caso de alimento, principalmente no processo, é muito injusto o efeito cascata de tributo. Basta dizer que num alimento qualquer, nós estamos falando algo em torno de 60% a 70% de tributo, efeito cascata, do produtor a mês do consumidor. Isso é uma coisa totalmente inaceitável no processo. E a reforma da Constituição em 2010 já deu essa abertura, né? E essa discussão, inclusive nas federações das agriculturas, um monte de coisa, a pessoa não está fazendo esse tipo de discussão. E cada vez mais as cooperativas, principalmente agrícolas, estão se endividando cada vez mais e a situação delas vai chegar a um ponto que não vai conseguir se manter nesse mecanismo, tá? Então, há uma necessidade urgente de fazer esse tipo de trabalho, tá? Nós já colocamos à disposição, depende da mobilização muito mais dos cooperados, muito mais das federações das agriculturas, que dos sindicatos, do patronais, um monte de coisa, que queira trabalhar e começar a entender com isso. Ou pelo menos que leia a Constituição e comece a questionar.
Então, nós estamos fazendo um circular agora para várias unidades desses no Brasil, para que eles tenham noção sobre isso. Então, nós estamos rastreando todas as cooperativas agrícolas no Brasil inteiro para poder mostrar que existe outro caminho, que existe a solução sim, tá? Vamos ver aqui o que vai dar. Então, nós vamos concentrar esse mês agora de agosto, começamos agora já essa semana passada, essa semana já começamos, já disparamos mais de 3 mil e-mails já no processo, e nós queremos fazer isso até mês de agosto, concentrar nessa informação. Uma maneira de fazer uma alerta via e-mail eletrônico para que as pessoas tenham noção sobre isso, tá? Porque a situação é bem crítica. Nós estivemos visitando várias cooperativas, a pessoa não fala muito, com receio, até com vergonha da situação, mas a situação é crítica, né? E precisa ser resgatado, uma vez que toda a parte de alimento, nós já estamos chegando ao cúmulo de importar alimentos no Brasil. Então, já é um absurdo, por exemplo, que nós estamos importando leite em pó, nós estamos importando arroz, importando feijão, para vocês terem uma ideia. Então, vocês não têm noção do que está acontecendo. Então, quando você fala em outros produtos comestíveis no processo, o que o Brasil importa na balança comercial de bolacha, de chocolate, vocês não têm noção da quantidade de produtos vindo do estrangeiro e está ocupando as prateleiras dos nossos supermercados. Isso, pouca gente tem curiosidade de olhar as embalagens e ver. E muitas vezes são embalagens brasileiras, mas quando você vê, está no rótulo, está escrito produzido em tal país, embalado no Brasil, não foi entendido. É só isso. Então, imagina pagar mais taxa de importação. Então, são coisas horrorosas que estão acontecendo. Então, se um dia nós tivermos um problema sério em relação à questão portuária, tem muitos produtos que vai faltar na prateleira. Né? Isso é uma coisa assim assustadora. Né? Vocês não têm noção da dependência. Então, tem assuntos assim, bem clássicos que todo mundo conhece, exemplo do azeite. Vai. Azeite todo mundo sabe que grande parte vem de fora, né? E batizado no Brasil, que é pior. Né? Então, são situações críticas que nós estamos tendo. E isso traduz, essa má alimentação do processo, traduz em problema de saúde nesse mecanismo que é o pior. Então, o efeito cascata desse problema ainda é pior. E muita parte dos alimentos que nós importamos, nós não temos laboratório, não temos certificação, e muitos já vêm com certificação de origem dos países e mandam para o Brasil, e o Brasil não tem como fazer, muitas vezes, nem a checagem desse produto, não temos laboratório, não temos pessoal para essa finalidade, acaba passando na barreira N produtos industrializados de alimento. É uma coisa realmente assustadora. Tá? E aí vale a reclamação, vale a mobilização, para que não é questão de cuidar da cooperativa só. Nós estamos falando em colocar produtos, alimentos na mesa do brasileiro com o menor custo possível no processo. Então, a questão tem um lado muito mais estratégico do que simplesmente questão de comodidade no processo. E as tecnologias de produção brasileira, comparando com outros países, nós estamos muito, muito abaixo do processo. Muitas vezes até um produto, por exemplo, no Brasil, né, recentemente estava conversando com o pessoal que trabalha com alho, né? O Brasil está importando alho direto, tanto da Argentina, tanto da China, um monte de lugar. É um absurdo o processo. Aí, quando nós comparamos a planilha de custo da produção do alho com a planilha de custo de outros países, o nosso custo de produção no campo está acima do custo do mercado do alho, por exemplo, da Argentina. É uma coisa absurda. Então, o custo de produção nosso está mais caro do que o alho argentino colocado na porta brasileira. Então, o que está acontecendo isso? É o efeito cascata de tributo na produção, que não está acontecendo, não está respeitando a Constituição Federal no processo. Então, se começa a tirar toda a tributação do efeito cascata dele, o alho brasileiro é competitivo. Só que
por falta desse conhecimento, infelizmente, tem muitos produtores brasileiros desistindo de produzir o alho, porque não conseguem evoluir. Cada vez mais a importação depende muito mais da importação nesse processo. Então, há uma necessidade urgente de fazer essa discussão, e daí que tomou uma iniciativa de começar a dar um tiroteio nas cooperativas, na Federação da Agricultura de vários estados brasileiros, para ver se alerta esse processo, né? E vamos ver o que vai dar, mas nós estamos fazendo a nossa parte nesse mecanismo. Aí temos que contar com a rede de pessoal que tenha interesse nesse processo. Então, realmente é complicado. E a qualidade, ainda por cima do alimento brasileiro, tem muito a desejar. Então, comparado com o estrangeiro, não tem jeito. Você come produtos importados, por exemplo, você vê a diferença, é absurdo, né? E é aquele negócio, a pessoa acaba pagando mais caro um produto importado e negligencia o mercado porque não dá para você aceitar certos produtos. Né? O caso clássico da azeite é isso. Nós montamos lá em Rio Grande do Sul uma associação chamada ProAzeite, que o objetivo é fazer a análise do produto e mostrar o quanto que nós estamos sendo enganados nesse mercado. É assustador. Os dados são bem assustadores. Então, isso tem que vir ao público para que a pessoa tenha conhecimento, né? Então, por isso que eu falo que o campo de experimento nosso, do terceiro setor, é muito mais amplo que qualquer campo experimental que você tenha numa fazenda qualquer. Nosso é muito mais amplo e mais estratégico no processo, tá bom? Tudo bem? Ok, professor. Acessaram as perguntas, né? Bem. Ótima live hoje, cara. Muito excelente o tema aí, abrangente, né? E preocupante também, né? Todo mundo acha que campo de cimento é aquele campo lá na fazenda, lá, né? Aquilo de menos que eu falo. O nosso campo de experiência é muito mais complicado, né? Muito mais estratégico no processo, e temos que trabalhar em cima disso, tá? Ok, Só professor. agradecer a você aí. A próxima semana, professor, Sim. é o dia 7 de agosto, né? Já estamos em agosto. Laboratórios de certificação. Certo. É o próximo assunto, que é a continuação desses processos. Não sei se vocês repararam, desde o mês passado nós estamos abordando a questão da academia e nós começamos a detalhar passo a passo, né? E aí nós vamos abordar ponta a ponta esse mecanismo. Então, até a próxima vez, agradecer a você a sua colaboração aí, e vamos que vamos, tem muito para fazer ainda, tá bom? Então, meu muito obrigado a todo mundo aí. Ok, professor, um abraço ao senhor e um abraço a todos. Bom, boa noite.